Olá pessoal, sou o professor Edivaldo Rocha e hoje nós vamos falar sobre transposição didática. O que é a transposição didática? A grosso modo, é transformar o conhecimento teológico em saber pedagógico aplicado, ou seja, trazer aquilo que é formulado pelos teóricos, o que é base do padrão de qualquer ensinamento, para uma linguagem mais acessível. E aí nós vamos lançar mão de alguns recursos para isso. Para conceituar a transposição didática, cabe a gente dizer o seguinte, que é um processo pelo qual o saber científico, ele transforma-se em saber escolar, adaptado ao contexto de ensino. Quando a gente fala do ensino na educação cristã, porque a gente vai entender o seguinte, que os recursos que nós utilizamos na educação secular, eles também podem ser aplicados na educação cristã com os devidos ajustes, considerando também o contexto e a configuração em que essa formação escolar cristã ela acontece. Ou seja, a Bíblia ela contém verdades expressas, eh, só que essas verdades elas estão em contextos histórico-culturais diferentes dos nossos, específicos, estamos numa distância cultural e temporal grande, então trazer esse conhecimento para a vivência atual é algo imprescindível, ou seja, o conhecimento ele só vai se tornar relevante para aquele que está sendo formado em nossas igrejas na medida que esse conhecimento faz sentido para a realidade de vida dele. Então o educador cristão, ele vai precisar reinterpretar esse texto, veja só que não é trazer novos ensinamentos. É o mesmo ensinamento, é a mesma doutrina, só que num formato diferente. Ou seja, a gente vai dizer isso de maneira técnica, né, de maneira didaticamente acessível, sem esvaziar o seu conteúdo teológico. Exemplo, quando nós falamos sobre a justificação pela fé, descrita lá em Romanos, nós vamos mostrar como esse ensinamento ele repercute no comportamento e na ética atual, ou seja, nessa ética que vivemos, nesse padrão de comportamento que executamos hoje diante das pessoas. Porque vamos entender o seguinte, a a cultura do povo romano era uma, Paulo estava escrevendo a esse povo, e agora nós vamos fazer essa transposição para o nosso momento. Como é que esses escritos de Paulo, que escreveu aos Romanos, também se aplicam à nossa vida? Em que momento essas linhas de pensamento do passado e do presente, elas encontram alicerce dentro da passagem bíblica? Veja só entre outros exemplos. A gente tem, por exemplo, o Sermão da Montanha. Qual é o saber teológico próprio desse texto, né, dessa sequência? Se a gente tomar como base ali o texto de Mateus, que vai do capítulo 5 até o capítulo 8, a gente vai ter aquela noção que Jesus está apresentando princípios éticos sobre o reino de Deus. Didaticamente, ele está oferecendo lições sobre o relacionamento, humildade, justiça no cotidiano, como as pessoas deveriam interagir umas com as outras diante das diversidades, na sua relação com Deus e na sua relação também com o próximo. E aí, veja só, Jesus ele utilizou qual recurso? O recurso do discurso. Ele sentou-se, começou a ilustrar, trouxe várias ilustrações, trouxe situações, fez comparações. Veja o que foi dito aos antigos, agora eu digo a vocês, veja como se comportam as aves do céu, veja como se comportam os lírios do campo, veja como são, né, os lírios do campo. Então ele vai fazendo comparações, ele vai fazendo constatações e aplicando o texto. Na medida que ele está fazendo isso, ele está tirando do senso estritamente teórico e trazendo para uma realidade prática. Então, podemos também utilizar no dia a dia o uso de dramatizações, de debates, oficinas práticas, para que esse conteúdo ele fique melhor compreendido por aquele que está frequentando, né, a nossa escola bíblica. Aí eu ia dizer aqui escola bíblica dominical, mas tem igreja que faz a escola bíblica em outro dia da semana, então só a escola bíblica, né. Por exemplo, doutrina da graça. Qual é o saber teológico? Salvação como dom gratuito de Deus. Didaticamente, nós vamos apresentar isso para as pessoas, explicando como a transformação moral e motivacional leva à santificação. E as estratégias que podemos utilizar são testemunhos,
análise de personagens bíblicos. Por exemplo, quando a gente pega a biografia de um personagem e mostra como ele se comportou diante desse dom gratuito de Deus. A gente pode pegar a história de Pedro, a história de André, a história de João, a história de Saulo, a história do carcereiro, né, quando se deparou com a mensagem de salvação apresentada por Paulo e Silas. Então, assim, isso é coisa bem interessante. Na medida que você vai colocando essas situações de vida, as pessoas também vão conseguindo relacionar com a sua própria existência e também vão trazendo exemplos de como a palavra de Deus chegou até a vida deles, como a salvação chegou à vida deles, né. Temos também a questão, por exemplo, mensagens proféticas, não estou falando das profetadas, não estou falando desse movimento que tem a tendência de apresentar considerações sobre a vida alheia de maneira particular e muito específica, como se fosse ali cartas de tarô, como se fosse jogar de búzios na vida das pessoas. Só é uma versão gospel, às vezes, dessas práticas de culturas e religiões diferentes do que nós temos dentro do texto bíblico, né. Então essas mensagens proféticas, o saber teológico, profecias sobre juízo e esperança, por exemplo. Qual é o saber didático? Contextualizar para os desafios sociais contemporâneos, porque as mensagens proféticas, elas desafiavam o povo a responder à mensagem do Senhor. Essa mesma profecia que desafiou o povo na época, vai nos desafiar hoje. E aí como nós vamos utilizar, quais são as estratégias que podemos utilizar? Projetos comunitários, como envolver as pessoas diante dessa justiça social que é cobrada dentro dessas profecias, porque Jesus até mesmo disse, né, ou melhor, alguns profetas colocaram que não é somente o apresentado os sacrifícios, mas o Senhor quer misericórdia, né. E o que Jesus expressou, né, ele fez quando ele vai trazendo: "Foi dito aos antigos, mas eu porém vos digo", ele está trazendo para a essência, para o principal desse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né, como a ti mesmo. Outra coisa também são estudos comparativos. Você vai pegar, por exemplo, uma situação de vida no Antigo Testamento, quando as pessoas passavam necessidade, quais eram os recursos que ela tinha. Se a gente pega aquela história de Ruth, estava passando necessidade ali com a sua sogra, ela vai ali à plantação de Boaz, e aí a gente vai dizer, o que que era possível naquela época? Não tinha Bolsa Família, aí você vai estar comparando, né? Não tinha Bolsa Família, não tinha nenhum auxílio emergencial, não tinha nenhum programa assistencial direto estatal para aquela pessoa que estava passando, mas isso era uma responsabilidade de quem servia a lei, que seguia a lei. Então, tinha uma das regras do Antigo Testamento que se houvesse pessoas com necessidade, elas não poderiam pegar do que estava nas fruteiras ou nas árvores, mas do que caísse no chão, do que foi colhido. Então Boaz o que que faz? Quando vê os trabalhadores: "Ó, quando você passar por ali, tiver Ruth perto, dá uma balançada no cesto para cair mais algumas coisas, para ela conseguir catar e não ser, claro, acusada de estar tirando algo das árvores", e aí, é claro, o furto, né, e ali ela poder também se alimentar. Então, causou simpatia. Então, veja como Deus supriu a necessidade dela naquele determinado momento, quando colocou uma pessoa chamada Boaz na sua vida. E aí você faz uma comparação, veja como Deus faz nos dias de hoje. E aí tem várias outras situações que você pode fazer esses quadros comparativos entre o passado e o presente. Importante dizer, o saber teológico ele não é anulado. Você leva em consideração o saber teológico, o que você vai modificar é como transpor isso para as pessoas, ok? Vamos passar adiante? Quais são os benefícios disso, né, e a importância de se contextualizar essa essa mensagem teológica, né. Primeiro a gente precisa ter uma sensibilidade cultural e pastoral. E aqui a gente não fala de pastoral como o pastor propriamente dito, mas a ideia de você ter alguém para ser instruído, ser orientado. Então ensinar teologia implica em compreender o público, sua linguagem, experiências, contextos socioculturais. A aprendizagem eficaz parte da realidade do educando para conduzi-lo a níveis superiores de compreensão. Então, a ideia é o seguinte: você vai entender o que ele já sabe sobre Deus, o que ele já sabe sobre salvação, o que ele já sabe sobre os temas bíblicos, e a partir dessa vivência, dessa experiência, você vai acrescentando elementos, ou vai conduzindo ele para uma compreensão mais aprofundada sobre o conteúdo que você está apresentando. Mas como é que eu faço isso? Escutando. Escute o que as pessoas estão
dizendo, lance perguntas para aquela história. Fala assim, por exemplo, né, quem é Deus para você? Ah, mas, Deus é o pai de todos, Deus é o criador, aí alguns vão dizer: "Deus é luz, Deus é um espírito, Deus é uma força". Então, a partir do que elas estão colocando, tem pessoas que estão colocando uma definição de Deus que é própria de outra confissão religiosa, não tem problema. Você não precisa condenar o que ela tem, você vai conduzi-la para o momento. Por exemplo, eu estava dando uma aula esses dias, e aí a gente estava falando sobre a vida pós-morte, né, a questão da vida eterna. E aí eu perguntei aos alunos, né, na sala de adolescentes, o que que eles sabiam sobre a vida eterna. Aí teve uma lá que colocou, uma aluna que fez assim, "Vem depois do purgatório". Aí eu deixei ela continuar a história, né. Aí eu fiz: "Você já conseguiu identificar na Bíblia onde tem a história do purgatório? Você sabe como surgiu essa história?". Aí ela fez: "Não". Aí eu fiz: "Por que que você está mencionando isso?". Porque isso é uma coisa que está muito comum, no meio cristão como um todo, né, com essa popularização da internet, das informações, a gente eu estava até essa semana dando aula, eu estava dizendo o seguinte: nós temos por semana 168 horas. Dessas 168 horas, se uma pessoa é mais ativa, ela está presente na igreja no domingo à noite, no domingo pela manhã, no domingo à noite, um culto de doutrina, talvez um culto de união no meio da semana, e aí vai dar no máximo umas 10, 12 horas por semana. Quer dizer que tem 150 horas fora do espaço eclesiástico. Então essa pessoa está sendo bombardeada por informações de culturas religiosas diversas. Quando ela liga um rádio, quando ela assiste um programa de TV gospel, alguma coisa desse tipo. Então é comum, às vezes, ter essa interferência. E aí eu peguei o assunto, quando ela mencionou a história do purgatório, eu fiz: "Você sabia que o purgatório é uma doutrina que é defendida pela Igreja Católica, mas os protestantes não defendem porque ela não tem razão bíblica?". E aí expliquei algo de maneira mais superficial, não entrei muito no assunto, de como foi que surgiu a doutrina do purgatório para os católicos. E aí ela começou a entender, fez: "Ah, eu falei, você entende que nós entendemos que nós vivemos e compreendemos que a cada um só depois da morte segue-se o juízo". Aí eu trouxe ela para o texto bíblico. E agora ela está ciente, fez, que purgatório é uma doutrina de outra confissão religiosa, e que depois da morte segue-se o juízo, não tem purgatório. E aí ela foi continuando. Aí continuamos a aula e foi muito tranquilo isso daí. Não tem problema você fazer esses ajustes, considerar o que a pessoa está dizendo, porque se ela não diz, poderia ficar o quê? Tem o purgatório, ele não mencionou, mas tem o purgatório. Mas na medida que ela externa isso, eu consigo já ajustar esse conhecimento. E lembrando, gente, que não precisa ter choque. Às vezes a gente vai ouvir coisas, assim, bem interessantes, né, para não dizer bizarras, né, em relação à doutrina cristã, coisas que não são nem cristãs, mas se você vai ouvindo as pessoas, se você vai conhecendo como elas pensam, como foi a formação religiosa delas, você vai poder conduzi-las para o conteúdo que você está apresentando e fazendo com que essa pessoa ela cresça, tanto em conhecimento como também espiritualmente. O educador cristão é o intérprete e mediador. Ele conhece o texto sagrado, o contexto, promovendo a aprendizagem viva e transformadora. Eu só pude falar que aquelas circunstâncias da doutrina do purgatório da Igreja Católica, porque eu conheço isso. Mas se eu não conhecesse, eu falei: "Olha, isso é uma doutrina que é só apresentada dentro da Igreja Católica, mas ela não tem base bíblica". Se eu não tenho conhecimento do mais profundo sobre o assunto, eu poderia fechar por ali, mas como tinha mais algumas informações, eu pude passar para ela, e aí eu fui pegando: "Alguém mais acredita que tem purgatório, não sei o quê?". Aí fica aquela questão, o debate, a conversa, e uma coisa muito agradável entre o grupo, né. Trabalhar com adolescente é bacana, porque eles, quando você permite que eles falem, também eles não ficam chocados quando eles são, convidados a ter uma nova perspectiva de orientação. Mas para isso nós precisamos partir das vivências cotidianas e conduzi-las à reflexão teológica, de maneira que permita uma transformação integral, não somente acúmulo de informações, mas uma mudança que implique na conduta de vida. Deixa eu passar só mais uma lâmina. Então, quais são algumas orientações que nós podemos fazer? Faça um diagnóstico do público.
Entenda quem são as pessoas com quem você está conversando, com quem você está trabalhando, se são jovens, adultos, qual é o nível que elas têm de conhecimento bíblico, como elas se deparam com essas informações que você está apresentando para ela, porque tem igrejas que precisam daquele beabá. Tem público, na verdade, que precisa daquele beabá, as doutrinas mais básicas do cristianismo. Outras já têm noção disso, aí você pode, a partir desse momento, já ampliar um pouco mais a discussão. E aí a gente entra no segundo ponto, que é justamente essa seleção temática. E aí vem o papel do professor. O professor é aquele que pesquisa, seleciona, sistematiza e apresenta. Então, lembre-se sempre disso, né. Então, não pense que a gente necessariamente vai criar coisas novas, não. A gente vai selecionar, né, vai pesquisar, vai selecionar as que já estão apresentadas, quando a gente fala principalmente do conhecimento bíblico, ninguém inventa, né, doutrina bíblica, elas já estão expostas no texto bíblico. Então, nós vamos pesquisar, selecionar, sistematizar a forma como vamos organizar esse conteúdo e apresentar. E aí esse apresentar é que ganha essas características. Nós vamos fazer esse diagnóstico, vamos selecionar a temática que vai ser trabalhada. Por quê? Lembre, gente, escola bíblica é uma escola para a vida toda. Não tenta esgotar os assuntos de uma vez só. Feitas vezes tem pessoas que no aprendizado da pregação, querem pregar sobre determinados textos, falam assim: "Eu quero falar tudo sobre esse texto", não consegue. Em 2000 anos não conseguiram, como é que a gente vai conseguir fazer isso nos tempos atuais? Isso é prepotência da gente, isso é invenção da história da carochinha. Trabalhe aquilo que for possível ser trabalhado naquele determinado encontro, para aquele determinado público, diante da necessidade que as pessoas estão tendo, tá certo? Ah, mas elas precisam também aprender outras coisas. Cada dia tem o seu aprendizado, cada dia tem o seu crescimento. Não tenha pressa. Ao longo da vida as pessoas vão aprendendo. Metodologias ativas. Você pode utilizar a aprendizado baseado em problemas, aprendizagem cooperativa, dramatização, essa dramatização para o engajamento, né, então você vai envolvendo as pessoas dentro desse contexto, pode usar umas dinâmicas que são muito bem-vindas, né, dentro desse contexto eclesiástico também. Tem uma sequência didática, articule objetivos, atividades e avaliação de forma coerente. Perdão. Então é assim, aquela ideia, começo, meio e fim. Não adianta eu tentar falar sobre a doutrina de Deus hoje e na próxima semana eu estar falando sobre a questão, por que os aviões caem. São temas totalmente divergem um do outro. Se a gente está trabalhando num contexto de escola bíblica, é importante que tenha uma sequência didática. Por exemplo, a gente está trabalhando sobre Deus, quais são os atributos de Deus? Como é que Deus se manifesta ao homem? Como é que se deu a revelação de Deus? Então perceba que vai vendo uma sequência. Assim, qual é aí nessa revelação de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aí vem um assunto da Trindade, aí você vai trabalhando, você já tem mais uma sequência. Então, as revistas, né, elas são programadas nessa proposta de ter uma sequência didática. Se na sua igreja vocês produzem o conteúdo, ele deve também produzir uma sequência lógica, coerente para o crescimento espiritual, né. Eu gosto muito das aulas com a professora Kelly, que é também aqui do seminário, a professora Kelly Alcântara, que ela vai dizendo o seguinte, fez: "Olha, cada faixa etária ela tem que ter um conteúdo próprio para ser trabalhado. O que que o adolescente, ou melhor, vamos começar da infância, né, o que que da sala do jardim precisa conhecer para poder avançar para a sala seguinte, não só a idade, né, mas também de conhecimento. O que que essa sala dos juniores precisa conhecer sobre a fé para poder passar para a sala seguinte. Então, sempre um legado para a sala seguinte. E aí ela mencionou algo comigo que eu sempre repito quando eu estou falando sobre essa questão de didática, que é muito bacana, gente. Por exemplo, ela disse uma certa ocasião, ela fez: "Veja só, Moisés, a gente quando está trabalhando com criança Moisés, tem aquela questão do cestinho, né, que, vai ali nas margens do Nilo, a princesa que resgata aquilo ali, as servas da princesa, o crescimento ali. Quando vai para os adolescentes ou para os juniores, já tem aquela história do herói da fé. Quando chega nos jovens, a gente tem os desafios éticos que que Moisés assumiu, a vocação
de Moisés. E aí quando chega nos adultos tem a questão da liderança, veja, o mesmo personagem, mas em cada faixa etária foi abordado, foi destacado alguns elementos específicos da sua vida, né. Perdão. E no sexto a gente tem a avaliação formativa, né, valorizar o crescimento espiritual e mudança de comportamento. É importante até que em determinados momentos, se você vem acompanhando determinados grupos, chegar em determinadas épocas, por exemplo, volta e meia na igreja eu chego: "Vocês lembram como é que vocês, entendiam a vida, entendiam as finanças, por exemplo, há 5 anos? Como é que vocês estão compreendendo hoje diante desse contexto? Como é que vocês avaliam a questão das compras, a necessidade que tem de investir os seus recursos, também de ofertarem na casa do Senhor, garantir recursos para ofertar na casa do Senhor?" E aí o pessoal vai fazendo a retrospectiva, eu fiz: "Qual é uma forma fácil, né, de você fazer esse entendimento?" Eu trabalho com uma comunidade que é carente, né, não tem tantos recursos. Então, quando a gente pega a imagem da residência, eu fiz: "Como era a sua casa há 10 anos? Como é que ela está hoje? Teve melhoras? Teve mudanças?" Isso foi feito como? Então ela vai conseguindo vai conseguir enxergar uma evolução que foi feita ao longo desse período. Ele fez: "O que que você conhecia sobre Deus quando você chegou aqui na igreja? O que que você conhece agora?", né. Tem irmãos que a gente pedia para orar, ele orava baixinho, ele só dizia o amém alto. Hoje não, eles conseguem orar em voz alta, conseguem dirigir um culto, conseguem fazer uma apresentação, cantar, até pregar mesmo dentro da igreja. Então a gente vai percebendo que a desenvoltura vai se dando ao longo do tempo, e quando você vai resgatando essa lembrança, vai percebendo que as pessoas elas também vão notando esse crescimento delas. E vai percebendo que tá dando certo. E é importante, né, ter isso, né. Então valorize, né, esse crescimento espiritual, essa mudança de comportamento dentro da igreja, e mostre tanto às pessoas, como também ao grupo, né. Aos poucos nós vamos caminhando para o alvo da suprema vocação, que está em Cristo Jesus. Palavra viva e transformadora, quer dizer, a transposição didática, ela é a ferramenta fundamental para que o conhecimento teológico ele não permaneça num nível erudito, mas seja transformado em saber vivo e prático na comunidade. A tarefa do educador cristão consiste em mediar com fidelidade, lembre, fidelidade ao texto, à palavra, e criatividade. Integrando o conteúdo, método, contexto, para que a palavra produza mudança efetiva na vida dos aprendizes. A palavra só vai conseguir alcançar resultado na medida que faz sentido para as pessoas que estão escutando. Resultado: aprendizagem transformadora que integra fé, prática, teologia e vida cotidiana. Pessoal, são alguns apontamentos, né, sobre essa aula que fala sobre transposição didática. Ao longo da disciplina, nós vamos descobrindo outras coisas e nós vamos conversando mais sobre outros assuntos, que é a disciplina muito legal, essa didática e metodologias ativas aplicadas a esse contexto da igreja. Tenham bons estudos, Deus abençoe vocês, até a próxima.